A paz do Senhor, a paz de Cristo. Meu irmão e minha irmã, aqui é o canal Luz para Todos. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo. É importante vocês compartilhar, porque chega às pessoas reveladas, né? E mande seu joinha, dê o seu joinha. Meu irmão e minha irmã, hoje eu passei o dia tendo Deus me mostrando, né? Uma revelação para um filho de Deus. Esse filho de Deus, Deus botando coisas na mão dele, dando presente nas mãos dele, e ele deixando assim, virando o rosto e não aceitando, e saindo e deixando o que Deus estava presenteando. Deus me mostrou um rapaz, um moço, não é tão jovem, mas um moço. E Deus preparando um caminho para ele, um caminho lindo. Era um caminho de verdade, né? Ele subindo assim, um lugar um pouco alto, ainda mais subindo, né? Já é presente mesmo. Deus querendo exaltar e ele não aceitou. Era um caminho lindo, duas mãos, né? Mas só era dividido, mas só de subida. E ele no meio da subida daquele caminho lindo, tudo limpo, tudo maravilhoso, e uma carreira de pé de planta, médio, mais ou menos na altura de meio metro, né? As plantas subiam igual com aquele caminho tão lindo. E em cima era um lugar pleno, a coisa mais linda, né? Que Deus me deu a visão. Você imagina o que há de bonito. Era o final desse caminho, né? O presente de Deus para esse jovem. E o jovem chegava no pé daquele caminho ali, que era para começar a subida. Ele olhava, arrodeando aquele local, uma descida horrível, tudo escuro, cheio de batente. Ninguém sabia o destino daquela descida, e ele descendo assim, ele olhou muito para cima, e depois ele desceu ali, foi descendo aquele lugar escuro, aquele lugar horrível, e ele ia embora. A gente via, eu vendo na imagem, né, vendo ele ir embora, e eu comecei assim, a revelação foi forte, eu comecei a chorar, né? Até agora à noite eu vendo aquela imagem e chorando, porque é terrível a gente ver Deus chegar a presentear e a pessoa sair fora e não aceitar, né? Virar o rosto mesmo e não aceitar. Pois é, quem sabe, né? Se não chega a pessoa revelada essa palavra e a pessoa não caia em si e pense assim: eita, isso aí é para mim. Deus me ofereceu, né, isso para mim, e não volta atrás. Porque quando qualquer um de nós se arrepende e volta atrás, Deus sempre aceita, né? Como o filho pródigo, né? Ele fez e depois ele voltou arrependido e foi abraçado. Assim é essa pessoa. Que Deus dê um bom discernimento a essa pessoa, o Espírito Santo de Deus abra os olhos espiritual a esse jovem,
que desses tem muitos, né? Que pela sua própria vaidade vai embora, não olha para trás, não olha para o que está perdendo, deixando para trás. Meu irmão e minha irmã, é dureza a gente ver o que eu vi, né? E saber que a pessoa tá só pela desobediência não quer aceitar o que Deus dá, assim, presente de Deus. Deus só dá o que é bom pra gente. Deus só quer o que é bom. Deus só oferece o que é bom. Quem aceitar é alegria. É só alegria agora também. Não, as pessoas às vezes não querem aceitar por pura rebeldia, porque sabe que tudo nessa vida tem um preço, né? E o preço de Deus, do Espírito Santo, a gente já sabe qual é. É a obediência, é caminhar, é abrir mão das coisas do mundo para seguir, né, o nosso Pai. Mas é maravilhoso a gente fazer isso. A gente não faz 100%, por mais que a gente se esforce, mas a gente tenta, a gente vai abrindo mão das coisas, porque o mundo não é prazeroso, não. Prazeroso é a vontade de Deus, é a gente tá, como é bom servir esse Deus, como é bom obedecer esse Deus, nosso Pai maravilhoso, como é bom. Se todos tivessem a experiência, não se arrepende, eu não me arrependo. Não vou dizer que eu faço o máximo, né? Mas eu não me arrependo, não me arrependo, porque para mim, eu vivo no mundo, mas não deixo o mundo viver em mim, não. Amém? A paz de Cristo, que o amor de Deus e de Maria cuide de vocês, né? Como cuida de mim. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Boa noite.